Já? Pode começar. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Determinado momento aí que vocês estão aí nos escutando, né? Boa tarde, professora Cidinha. Bom dia, professora Cidinha. Então, a gente ficou, né, para trabalhar aqui a obra, né, do Patativa do Assaré, que se chama A Triste Partida. Quem vai falar, né, sobre essa obra aqui hoje, né, neste meio de comunicação, é eu, Alexandro, o Vinícius Borges e o Vinícius Carvalho, ok? Então, para darmos início, né, ao nosso seminário, vamos, né, imaginar, vamos entrar, mergulhar em um universo, né, riquíssimo da nossa cultura brasileira, que é falar sobre a literatura de cordel. Como, né, vocês podem perceber aí, ó, aqui na nossa lâmina, né, já mencione logo o Patativa da Saré, né, que é um dos maiores nomes do cordel, né. Nosso foco inicial será entender o que é essa manifestação, né, cultural, artística, né, e como ela se tornou tão fundamental para a nossa identidade. Então, ao longo da nossa apresentação, vocês verão como essa poesia popular ela nos emerge, né, ela nos chama, ela nos convida para adentrar, né, nas tradições do nosso povo. E mais adiante, né, a gente vai falar sobre a obra de Patativa do Assaré, né, A Triste Partida, que é o nosso foco de hoje. Então, pode passar aí, viu? Então, como vocês veem aí nessa imagem, né, o que vocês veem? Eu não tô, né, em uma ligação direta com vocês, mas a gente vê, né? Acredito que todos vão ter essa mesma opinião. Dá para perceber, né, uns folhetins, né, pendurado no barbante com um pregador, né? Então, é uma imagem, né, que nos transporta imediatamente, né, e nos liga, né, ao que a gente vai trabalhar hoje, que é, né, a literatura de cordel, né, e celebra, claro, essa arte. São, né, os folhetos de cordel são tradicionalmente expostos, né, como vocês podem ver, geralmente pendurados nos barbantes, convidando né, qualquer um a se aproximar. Eu acredito, né, que quando a gente vê né, uma arte dessa, né, a primeira ideia da gente é querer ver o que será que tem dentro, do que se fala, né? Porque toda a sua apresentação, como ela está sendo apresentada aí, é uma forma que chama, claro, a atenção da gente, né? Uma forma de nos aproximar, né? A gente quer pegar um exemplar, desvendar suas histórias, os versos, a sabedoria popular e o que eles guardam dentro. E tem uma perguntinha acima dessa imagem aí, ó, que diz assim: o que é o cordel, né? A gente vai, né, dizer isso agora para vocês. Então, é uma pergunta, né, que muitos fazem, né? Então, a literatura de cordel, como vocês verão, vai muito, muito, muito mais além do que, né, apenas um gênero literário. Ela, digamos que é um espelho da alma popular, né, uma poderosa ferramenta de comunicação cultural, né, que é um registro cultural riquíssimo e fala, e é uma forma que vai nos ajudar, né, a ter digamos que uma conversa, né, falar diretamente com o povo e sobre o povo. Pode passar. Um pouco sobre a origem do cordel. Então, para entender a verdadeira essência, né, do cordel, a gente precisa fazer um hiato temporal, saber como foi que se deu desde seu início, né, para desvendar suas raízes. Então, o termo cordel, né, por exemplo, tem uma herança portuguesa. Foi lá, né, que essa manifestação artística ela foi introduzida no Brasil, lá pelos fins do século XVIII. Mas a história do cordel, ela, né, na Europa é ainda muito mais antiga, começando a aparecer no século XII, né, e em outros países, né, como a França, Espanha e Itália. E ganhando força, né, mesmo durante o período do Renascimento, novas coisas vão surgindo, né, novas formas de se expressar, né, e isso nasceu a partir disso. E curiosamente, né, naquela época os poetas eles vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades, né, algo que guarda um paralelo, né, com a tradição brasileira. Infelizmente, né, com, né, a evolução tecnológica, né, o avanço do rádio, da televisão, né, a sua popularidade na Europa, ela, digamos que ela foi se extinguindo, foi diminuindo um pouco, né? Diminuindo, não um pouco, ela se diminuiu, né? E pode passar, viu? Então, no Brasil, né, o cordel ele encontrou um espaço bem fértil, né, para crescer, que foi aqui no nosso Nordeste brasileiro, né, tornando uma produção tipicamente nordestina, como a gente sabe, né. Ela veio se destacar sobretudo em estados como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.
E o mais interessante, pessoal, é que antigamente, né, os próprios autores, eles eram responsáveis por vender suas obras em mercados e feiras, como eu falei, né, na lâmina anterior. E os locais de venda iam se diversificando, né, encontrando seus espaços em feiras culturais, casas de culturas, livrarias, né, e claro, nas apresentações dos próprios cordelistas, né, eles que introduziram, claro, suas obras aí para toda a sociedade. Pode passar. E quando a gente fala, né, de literatura de cordel, a gente está se referindo, né, a um gênero literário muito particular, que é geralmente feito em versos. Mas o que realmente, né, a distingue, né, é a sua capacidade de afastar, né, dos cânones da literatura brasileira. Isto porque, né, a gente está comumente, né, acostumado a ver uma forma, né, de se escrever, né, de escrita, né. Então, a literatura de cordel vai fugir um pouco, né, dessa, digamos que desse jeito, né, de escrever. Né. Isto porque, né, uma das características, né, é que vai ter um uso muito próprio e acessível da palavra, vai ter um linguajar mais coloquial, né, digamos, porque a gente sabe, né, que existem as regiões no Brasil, né, e nem todas, né, têm a forma de falar, e digamos que é a geral para todas as regiões, né. Então, vai ser uma característica dessa literatura de cordel, né. E além disso, né, é uma manifestação artística que tem, né, tem uma forma única de se divulgar, né. Em muitos casos, né, os próprios, né, divulgadores dos poemas recitam, né, e cantam para o público, como é o caso da nossa A Triste Partida, né, que é a obra que a gente vai trabalhar aqui hoje. Ela é um cordel de Patativa do Assaré, mas depois ela vai ser, né, apresentada, né, em canção, em música, né, por Luiz Gonzaga, né. Então a gente vê todo, né, esse percurso desta obra. Pode passar. E pode passar. Ah, é aí mesmo. Então, um dos aspectos, né, mais marcantes dos folhetos de cordel e os que o tornam verdadeiras obras de arte são as suas ilustrações. Muitos poemas são ilustrados com xilogravuras, né, e o mesmo estilo de gravura que vemos nas capas desses cordéis. Aí vem a perguntinha, né, que o que é a xilogravura, né? Aí a xilogravura é uma técnica de gravura onde a madeira é usada como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo similar ao carimbo, e é ela que dá ao cordel essa identidade visual, né, e tão rica que é até inconfundível, né, às vezes, né. Então, pode passar. E um pouco sobre as temáticas, né, que abrangiu o cordel. A liberdade criativa dos cordelistas é algo realmente impressionante. Os temas dos poemas de cordéis são vastos, né, e abrangentes, inclui desde o cotidiano a episódios históricos, até lendas, temas religiosos e muitos outros. Simplesmente não há limite para a criação de temas nos folhetos. Praticamente qualquer assunto, né, que vier, que a gente pode conversar, qualquer temática que vier, né, a ser um assunto, né, pode claramente ser, né, se transformar em um cordel, mas claro, vai depender, né, da competência do poeta, de como ele vai escrever e vai trazer aqui para a gente. Um exemplo disso, vocês podem ver aí nessa imagem aí, ó, é a figura do Lampião, né? Ele é um personagem famoso dos cordéis, né? Que se tornou um ícone, né? Dessa literatura. Ele era muito representado. A gente, né? Eu acredito que alguns, né? Têm mais ou menos uma ideia, né? De como ele é retratado, né? Quando a gente escuta o nome dele, a gente pensa muito no sertão nordestino, toda aquela questão. E quando a gente fala de literatura de cordel que teve, digamos que seu maior desenvolvimento aqui no Nordeste, então a gente liga muito, né, a esse personagem, a figura do Lampião, que foi muito representado. Pode passar. E, né, para endossar, né, grandiosamente da literatura de cordel, né, eu vou utilizar aqui, né, uma das palavras do nosso, do que é dos maiores poetas brasileiros do século XX, né, que é Carlos Drummond de Andrade, né. Ele definiu, né, como vocês podem ver aí, ele definiu o cordel como uma das manifestações mais puras do espírito inventivo, do senso do humor e da capacidade crítica do povo brasileiro, em suas camadas modestas do interior. Drummond, ele também destacou, né, que o poeta cordelista ele exprime com felicidade aquilo que seus companheiros de vida e de classe econômica sentem realmente.
E é uma visão, né, que ressalta a qualidade, né, toda a autenticidade e a relevância social dessa poesia. E ele também, né, seguindo toda essa linha de raciocínio, ele vai dizer, né, que o cordel ele vai muito além, né, ele quebra barreiras, né, sociais e acadêmicas. Para ele, né, é uma poesia de confraternização social que alcança uma grande área de sensibilidade. E uma belíssima definição que reforça, né, a universalidade e o poder da conexão do cordel, né, como a gente pode ver toda essa importância que ele vem trazer aqui para a gente. Pode passar. E, né, em relação à organização poética, né, dos cordéis, a gente tem três, né, tem a quadra, a sextilha e a septilha. A quadra, né, como a gente pode ver, ela é uma estrofe de 4 versos, né? Ela é um estilo de cordel que, embora não seja muito utilizado, né, hoje em dia pelos cordelistas, ela ainda é muito presente em outros estilos de poesia, como a sertaneja, a matuta, a caipira e a embolada. Geralmente ela é composta por 7 sílabas e obrigatoriamente ela tem que haver rima em 2 versos. Cada poema tem seu próprio estilo e alguns costumam, né, rimar a segunda com a quarta linha. E a gente tem um exemplozinho aí embaixo, ó, que eu coloquei, né, 4 versos, né, um estrofe de 4 versos, né. É muito, muita humilhação por minha parte. Pode continuar, viu? Pois tá. Então, pessoal, e aqui, né, a gente tem a cestilha, né, que é uma estrofe mais conhecida e utilizada no nosso cordel. Ela, claro, né, o próprio nome já diz 6, a gente já remete, sextilha, né, a gente já remete ao número 6, né, então ela é uma estrofe de 6 versos. É um estilo que é amplamente empregado nas cantorias, onde os cantores eles fazem alusão a diversos temas ou eventos, sempre mantendo o ritmo do baião. Repare no exemplo que temos aí na nossa lâmina, ó. Quem inventou esse S? Com que se escreve saudade? Foi o mesmo que inventou o F da falsidade. E o mesmo que fez o I da minha infelicidade. Ok? Então, nesse estrofe aí, deu para perceber, né, como é que funciona, qual é a organização poética da cestilha, né? Então, agora a gente vai passar para a outra, que é a septilha. Ok? Então, a septilha, né, que por último, mas não menos importante, ela é uma estrofe mais rara, né, é composta por 7 versos, né? E um dos maiores expoentes, né, que utiliza esse estilo foi Zé Limeira, carinhosamente conhecido como o poeta do absurdo. Alexandre, mas por que poeta do absurdo? Digamos que ele misturou muitas coisas na hora de escrever, muitas áreas, muitas lógicas, sabe? Então por isso que ele foi conhecido como o poeta do absurdo. Ele colocava muitas coisas, muitas ideias ao mesmo tempo nos seus cordéis. Então, na septilha, né, o padrão de rima ele é um pouco diferente. O segundo, quarto e sétimo verso, eles rimam entre si, e o quinto com o sexto, enquanto o primeiro, né, e o terceiro verso eles podem ficar livres. Acompanhe um exemplo que ilustre bem essa estrutura poética, ó, complexa e criativa. Então, eu vou ler agora para vocês esse exemplo que eu coloquei aí do lado. Então, eu me chamo Zé Limeira, da Paraíba falada, cantando nas escrituras, saudando o pai da coiada. A lua branca alumia, Jesus, José e Maria, três anjos da farinhada. Napoleão era um, bom capitão de navia. Sofreu de tosse braba no tempo que era sadio. Foi poeta e demagogo, numa coivara de fogo, morreu tremendo de frio. Então essa, né, é uma representação de como funciona toda essa organização poética da septilha, ok? Pode passar aí. E para, né, finalizar essa minha parte aqui introdutória, né, para dizer o que é a literatura de cordel, né, eu trago aqui falando um pouco sobre a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a ABLC, né,
que é fundamental, né, destacarmos aqui seu papel. Ela foi fundada em 1989, né, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e essa entidade ela tem um propósito nobre, que é resgatar a memória da literatura de cordel. Ela reúne, né, em seus principais expoentes, né, ajuda a aprofundar as pesquisas sobre essa riquíssima manifestação popular que é a literatura de cordel. Então, a ABLC, né, ela é um verdadeiro tesouro, reunindo cerca de 7.000 documentos que incluem pesquisas, livros e folhetos de cordel, sendo um pilar, né, fundamental para a preservação e valorização dessa arte tão brasileira que é a literatura de cordel. Então agora a gente vai dar, né, prosseguimento, né, à análise da nossa obra, viu? Falar um pouco sobre o autor, né, Patativa do Assaré, e é isso, pessoal. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos falar aqui sobre o Patativa da Saré, né, que é o autor do Cordel A Triste Partida. Patativa da Saré, seu nome verdadeiro é Antônio Gonçalves da Silva, nasceu no sítio de Santana, que é uma pequena propriedade rural do município de Assaré, que é situado no sul do Ceará. Ele nasceu no dia 5 de março de 1909 e faleceu dia 8 de julho de 2002, também em Assaré. Ele é o segundo filho de 5 de agricultores, né? Segundo filho de 5 de agricultores, teriam seus pais Pedro Gonçalves da Silva e Maria Pereira da Silva. Com 6 anos de idade, ele perdeu a visão do olho direito por consequência de uma doença de sarampo, né? Aos 8 anos de idade, ele teve que trabalhar no cultivo da terra ao lado de seu irmão mais velho para sustentar a família. Aos 8 anos de idade, ele perdeu seu pai, então foi por isso que ele teve que já trabalhar e deixar de estudar, né? A terra de seu pai foi dividida entre 5 filhos, que seriam 3 homens e 2 mulheres. Com 12 anos, ele começou a frequentar a escola durante 4 meses. Nesses 4 meses, ele aprendeu a ler e se apaixonou pela poesia. Uma professora dele leu uma poesia e por isso foi que ele se apaixonou. Aos 12 anos mesmo, ele já começou a fazer, né? Aos 13 anos, oficialmente, ele começou a fazer seus versos, mas aos 12 anos ele já tinha seus primeiros cordéis. Com 16 anos, ele comprou uma viola e a partir disso começou a fazer repentes com os motes que lhe eram apresentados. Os motes eram os pequenos repentes. Há uma diferença entre repente e o cordel. O cordel ele é feito para ser escrito, já o repente ele é totalmente falado. Falando um pouquinho sobre as características da escrita de Patativa da Saré, ela tem um caráter memorialístico, então ela tem um caráter de resgatar a memória, né, da região. Tem uma natureza satírica, um cunho declamativo, então ela é feita para ser declamada. Tem marcas da cultura popular, a cultura popular seria a cultura nordestina, e ela também trata de questões sociais e políticas. Então, assim, a gente vê que o cordel, ele não é só não tem somente a natureza de entretenimento, ele tem essa questão crítica e social, política também. Além disso, o cordel, ele também é marcado pelo resgate da cultura nordestina, ele é marcado por isso. O cordel é uma das marcas da cultura nordestina. Também temos a religiosidade, o misticismo, que é muito presente, inclusive a religiosidade e o misticismo está presente no cordel que será analisado. Tem elementos da literatura de cordel, né, que foi falado anteriormente. Tem o uso de metáforas e ironias, traços do cotidiano nordestino, tem os versos metrificados e rimas, falado também anteriormente, e tem uma linguagem coloquial e um recurso dialógico. Então a gente percebe que tem muito diálogo nos cordéis de Patativa. Há um diálogo, por exemplo, também no cordel que será apresentado agora, que a gente percebe que tanto há um diálogo entre as personagens, quanto também há um diálogo com o leitor do cordel. É importante também citar que Patativa ele foi autodidata, né? Então ele aprendeu a ler e aprendeu a compor seus próprios versos. Nisso ele fala também sobre a sabedoria que ele teve no sertão e a vivência com o povo sertanejo. Um pouquinho sobre o seu nome. Por que Patativa do Assaré, né? Patativa nada mais é do que uma ave do sertão nordestino que tinha o seu canto bonito. Aí por que Patativa teve esse nome? Recebeu o nome, então? Porque
Os cordéis que ele escrevia eram bonitos, então associaram o cordel do Patativa ser bonito com o próprio pássaro Patativa. Do Assaré significa que é o lugar de onde ele veio, a cidade onde ele nasceu, que é Assaré, que fica no sul do Ceará. Ao longo da vida dele, ele usou a poesia para retratar as dores e as esperanças do povo nordestino, especialmente do sertanejo sofrido pela seca, pela pobreza e também pela injustiça social. Sua poesia ela é repleta de lirismo, da crítica social, da religiosidade, e partindo um pouquinho para o reconhecimento dele, ele teve suas obras traduzidas para o francês, para o inglês e para o espanhol. Também recebeu vários títulos honoris causa, mesmo sem ter uma formação acadêmica. E algumas de suas poesias viraram músicas, como por exemplo a cordel que a gente vai tratar agora, que é o A Triste Partida, que foi interpretado por Luiz Gonzaga. Falando um pouquinho sobre A Triste Partida, ele foi publicado em 1949 em folhetos de cordel, porém ganhou maior repercussão em 1964, quando, durante a seca de 64, o cantor Luiz Gonzaga fez essa releitura. Releitura não, na verdade, ele tornou o cordel uma música. Ele só acrescentou algumas frases de efeito, como Ai Meu Deus. E o tema principal desse cordel, ele trata do quê? Do êxodo rural nordestino, então seria a saída do povo nordestino para o sul, a seca e a miséria no sertão, a dor da migração forçada e a esperança de dias melhores. Tudo isso está retratado nesse cordel que a gente vai apresentar agora. Então aqui a gente vai recitar agora o cordel. Setembro passou com outubro e novembro, já tamo em dezembro, meu Deus, quem é de nós? Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. A 13 do mês ele fez a experiência, perdeu sua crença nas pedras de Sá. Mas noutra experiência com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio. O sol, bem vermelho, nasceu muito além. Na copa da mata, buzina a cigarra, ninguém vê a barra, pois barra não tem. Tem chuva na terra, descampa janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Então se o roceiro, pensando consigo, diz, isso é castigo, não chove mais não. Apela para março, que é o mês preferido do santo querido, Senhor São José. Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito. Lhe foge do peito o resto da fé. Agora pensando, segui outra tria. Chamando a família, começa a dizer: eu vendo meu burro, meu germe e meu cavalo. Nós vamos a São Paulo, viver ou morrer. Nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia. Por terras alheias, nós vamos vagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, pro mesmo cantinho, nós torna a voltar. E vende o seu burro, o jumento e o cavalo. Até mesmo o galo, venderam também, pois logo aparece feliz fazendeiro. Por pouco dinheiro, lhe compra o que tem. Em riba do carro se junta a família. Chegou o triste dia, já vai viajar. A seca terrível que tudo devora, lhe bota para fora da terra natal. O carro já corre no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista, partido de pena, de longe da cena, adeus Ceará. No dia seguinte, já tudo enfadado, e o carro embalado, veloz a correr, tão triste coitado, falando saudoso, um fio choroso, exclama a dizer: de pena e saudade, papai, sei que morro, meu pobre cachorro, que dá de comer. Já outro pergunta: mãezinha e meu gato, com fome sem trato, Mimi vai morrer. E a linda pequena, tremendo sem medo: mamãe, meus brinquedos, meu pé de fulô, meu pé de roseira, coitado ele seca, e a minha boneca também lá ficou. E assim vão deixando, com choro e gemido, do berço querido o céu limpo e azul. Os pais, pesaroso, nos vi pensando, e o carro rodando na estrada do sul. Chegar em São Paulo, sem cobre quebrado, o pobre acanhado, percura um partão. Só vê cara estranha, da mais feia gente, tudo é diferente,
do caro torrão. Trabalha 2 anos, 3 anos e mais anos, e sempre no plano de um dia ainda vir. Mas nunca ele pode, só vive devendo, e assim vai sofrendo tormento sem fim. Se alguma notícia das bandas do norte, tem ele, por sorte, o gosto de ouvir. Lhe bate no peito saudade de móio, e as águas dos olhos começam a cair. Do mundo afastado, sofrendo desprezo, ali vive preso, devendo ao patrão. O tempo rolando, vai dia, vem dia, e aquela família não volta mais não. Distante da terra, tão seca, mas boa, exposto à garoa, à lama e ao pau. Faz pena o nortista, tão forte, tão bravo, viver como escravo nas terras do sul. Então aqui a gente leu aqui, né, recitou o cordel de Patativa da Saré, a triste partida. Esse cordel, como foi falado antes, ele foi cantado por Luiz Gonzaga, por quem até mesmo Patativa da Saré elogiou a questão de o Luiz Gonzaga ter cantado esse poema, que foi o que tornou esse cordel ainda mais sofrido. O próprio Patativa da Saré diz isso, que o Luiz Gonzaga, o rei do Baião, ter cantado esse cordel, se tornou ele muito mais sofrido. Que é a questão de que o Patativa da Saré queria com esse cordel, para realmente trazer esse sofrimento das famílias cearenses, das famílias nordestinas que saíam do Nordeste para São Paulo em busca de melhores condições. Então aqui a gente tem o resumo, né, do poema. Três partidas que trata do êxodo de uma família nordestina rumo a São Paulo, que era um acontecimento muito comum durante os períodos de seca que a região Nordeste tinha. Isso é motivado pela seca, em que o pai de família, que é o protagonista do poema, decide sair do Nordeste com sua família e com o pouco que tem, em busca de melhores perspectivas de vida. Quando ele chega lá, ele percebe que aquilo que ele pretendeu para sua família não foi alcançado e que ali ele estava agora em um lugar desconhecido e longe da sua terra. Lá ele encontrou dificuldades tão cruéis quanto as que a seca lhe trouxera no passado. Por isso que ao final do poema ele vai lamentar que não pode voltar para o seu torrão natal e sonha com o dia em que chegue notícias de chuva para que assim ele possa retornar com a esperança de sobreviver em sua terra natal. Então aqui temos o resumo, né, do poema. O cordel foi recitado. Já falando sobre os personagens, ele só tem o mesmo eu lírico, a mulher, que é a esposa do protagonista, que é o homem, e os três filhos, que eram possivelmente 2 meninos e uma menina. Os temas que ele fala da drama da seca, que ele descreve como um evento devastador que leva à perda da fé e à decisão de partir. E tem a partida, que é apresentada também como uma necessidade, mas também como um momento de dor e saudade, porque ele está deixando ali a sua família, a sua terra natal. Também fala da esperança, que apesar da tristeza, ele tem a esperança de dias melhores na outra terra. Porém, quando ele vê que na outra terra não tem, ele fica esperançoso para que na terra natal dele, ele receba a mensagem de que lá está chovendo e que lá ele possa ter condições melhores para poder voltar. Também temos a identidade nordestina, que celebra a sua cultura e sua força. Em todos os cordéis, o povo nordestino é retratado como uma força incrível. Também temos o retrato da realidade, né? Que todo o cordel é um retrato da realidade do povo nordestino, das suas dificuldades e dos seus desafios. Agora falaremos sobre a análise, né, do cordel. Vai. Então, agora a gente vai se aprofundar um pouco sobre esses temas que o cordel retrata e como eles aparecem no próprio poema. Bom, falando um pouco sobre essa questão da perpetuação da seca e do esvanecimento da fé. Bem, a gente vai perceber que ao longo do poema, ele vai utilizar, como vocês podem ver aí na imagem, na lâmina, temos as expressões que definem o tempo, né, como setembro, outubro, novembro, dezembro, março, mês preferido. A gente percebe que tem essa marcação do tempo durante o poema e que isso denota justamente quanto tempo essa seca dura. Ou seja, ela dura desde setembro, antes de setembro já não tinha chuva, e continua até março, que sem chuvas. Ah, e a gente percebe também o esvanecimento da fé do roceiro, né, do eu lírico, que ele vai cantando, né, ele vai recitando esse poema,
E conforme os meses vão passando, mas ele vai perdendo essa esperança, ele fica relutante até ali o final. Mas chega março, que é o mês preferido, que geralmente é o mês que eles têm o do Santo Querido, né, Senhor São José, que eles fazem até a questão das pedras de Sá, né, que é que inclusive o Vinícius recitou no poema. É uma experiência que eles fazem, em dezembro, no caso, que colocam assim, separam algumas pedras de Sá, 12 pedras, e referente a cada pedra que for se desmanchando conforme a umidade do ar, né, uma pedra de sal, quando ela for se desmanchando, a posição da pedra vai dizer qual mês que vai chover, quando ela desmanchar. Porém, nenhuma desmancha, né? Então ele fala que eles fizeram isso e que eles perderam a confiança nessa experiência porque ela não estava dando noção nenhuma de que ia ter chuva nesses próximos meses. Agora falando também o abandono não só do lugar, mas do eu. A gente percebe que durante o cordel, a grande parte dele vai ser falando das coisas que eles vão abandonando, perdendo, deixando para trás com essa viagem a São Paulo. Então, o carro já corre no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Vão perdendo sua terra, a sua terra natal, o local que eles nasceram, seu berço. É um lar para eles, não é apenas aquele local lá com seca e tudo. Eles pegam tudo que há de bom daquela região. No próximo estrofe, agora pensando em seguir outra tria, chamando a família, começa a dizer: eu vendo meu burro, meu jegue, e o cavalo. Então eles vão denotando cada vez mais o que eles vão deixando para trás. E aí chega a parte que pega mesmo no coração. Que aí os filhos comentam, né? Os filhos passam a apresentar as perdas deles. De pena e saudade, papai, sei que morro. Meu pobre cachorro, quem dá de comer? Já outro pergunta, outro filho, né? Mãezinha, e o meu gato, com fome, sem trato, Miminha vai morrer. E a outra filha, a pequena, mamãe, meus brinquedos, meu pé de fulô, meu pé de roseira, coitada, ele seca. E a minha boneca também lá ficou. Então a gente percebe que durante toda essa construção do poema, eles usam também muito o uso do pronome possessivo. Eles utilizam muito o pronome possessivo, né? Para se referir a essas coisas, a tudo que eles deixaram para trás. Porque isso causa uma sensação de pertencimento àquela terra. Então, aquela terra, apesar de todas as adversidades regionais, climáticas, tudo isso, eles sim se queriam ficar lá. Eles queriam muito ficar lá, porque lá era o lar deles, onde eles cresceram, onde eles nasceram, e tudo que eles conhecem estava lá, tudo que eles criaram desde pequenos. Então, quando eles foram para São Paulo, eles foram perdendo essa identidade. Então, não foi só um abandono do lugar em si, foi do eu, que eles perderam parte da cultura deles com essa viagem, com esse retiro que eles fizeram do sertão para São Paulo. Pode passar. E como acontece a chegada na terra opressora? Chegar em São Paulo sem cobre quebrado, sem cobre, no caso, sem dinheiro, sem estrutura nenhuma financeira. Só vê cara estranha, da mais feia gente. Tudo é diferente do meu caro torrão. Ainda assim, quando eles chegam lá, eles estranham o ambiente por ser algo totalmente novo. Não é da cultura deles, então eles estranham. E além disso, eles sentem saudade do caro torrão, que é assim como o autor ele vai retratar nesse cordel. O cara, o torrão é torrão que torra, né? É quente, né? E cara, porque tem um carinho por essa terra. E a gente percebe que quando eles chegam lá, eles chegam sem rumo, sem saber o que fazer. Aí a gente fala também é falado também, retratado nesse poema, a questão da escravidão, né? Da situação financeira em que a família passa, como nesse próximo estrofe. Trabalha 2 anos, 3 anos e mais anos, e sempre no plano de um dia ainda vir. Mas nunca ele pode, só vive devendo, e assim vai sofrendo tormento sem fim. Então a gente percebe que quando eles chegam lá já quebrados, já sem dinheiro, eles têm que se adequar a uma situação de que eles vão ser serventes, né, de patrões que vão abusar por causa do fato de que eles não têm condições para nem ter um trabalho digno, um trabalho de fato que remunere eles bem, e como eles não têm essa condição, eles vão ir para o trabalho que rende algum dinheiro, mesmo que seja pouco. E nesses processos, eles entram em situações de escravidão, basicamente, porque eles recebem muito pouco, o dinheiro não serve, não é o suficiente para sustentar a família, e assim como é retratado no poema, eles só vivem devendo. Então, assim, impossibilitando essa volta para poder essa volta à sua terra natal. Como ele fala
trabalha 2 anos, 3 anos e mais anos, sempre no plano de um dia ainda vir, sempre no planejamento de tentar voltar para a terra natal sem conseguir, devido a essa questão financeira que eles passam lá na cidade de São Paulo. E agora, falando da questão da própria saudade do lar, apesar da seca. A gente percebe que se fosse escolher um tema principal desse poema, que é o mais retratado, é a saudade de casa. E, como eu falei anteriormente, tudo que tem essa questão da seca, das adversidades, da falta de condição financeira de viver lá no sertão, da falta de água, o gado morrendo, todas essas situações que a gente observa em várias outras obras históricas, como, por exemplo, Vidas Secas, o Graciliano, o filme também, né, retratando Vidas Secas, o 15, também há pinturas como Os Retirantes, que também foi inspirado nessas obras. A gente percebe que é um lar que é difícil de viver, e a gente retrata muito o povo sertanejo como um povo resiliente, povo forte. Então, quando eles saem do sertão para ir para São Paulo, ainda fica aquela saudade de morar naquele lugar, que é o lar deles. E a gente percebe isso principalmente em alguns trechos desse poema que eu trouxe aqui para vocês. Em riba do carro se junta a família. Chegou o triste dia, já vai viajar. Ou seja, já retrata que o dia chegou rápido demais, passou muito rápido. Já tá no dia deles irem embora, eles não querem ir embora. Então já fica pensando assim, meu Deus do céu, já vamos ter que ir embora já dessa seca, senão a gente não tem como mais ficar aqui. Então chega esse triste dia. A seca terrível que tudo devora, ele bota para fora da terra natal. Terra natal, né? No caso que eles retratam isso, que é onde eles vêm. E assim vão deixando com choro e gemido do berço querido, céu lindo e azul. Então você percebe que nessa obra eles ainda retratam tudo que tem de bom também na Terra, que eles estão morando, o céu lindo e azul. Então eles não tratam só da questão negativa, que é a seca. O eu lírico em si e os personagens, eles retratam a Terra deles com carinho, mesmo apesar dessa seca, ou seja, o céu lindo e azul. Passando para o próximo estrofe. Se alguma notícia das bandas do norte tem ele por sorte o gosto de ouvir, lhe bate no peito saudade de moio e as águas dos olhos começam a sair. Então a gente vê aí que o sonho dele é receber alguma notícia da terra dele. E que se ele ouvir essa notícia, ele vai chorar. Ele vai ficar devastado, com saudade, querendo voltar, porque ele não pode. Ele está preso lá na cidade de São Paulo, devendo dinheiro, sem condições financeiras de voltar para a terra dele. Então a gente percebe que esse texto, ele não só ele tem uma ele tem uma fundamentação muito fiel à realidade do sertanejo, do povo nordestino, mas que ele também tem um caráter muito importante quando se trata na representação desse tempo histórico, que foi no século XX, que ele retrata bastante como era a vida desses sertanejos, como era a vida desse povo nordestino, e que a gente percebe que por exemplo, quem não é de lá, vai conseguir visualizar de forma muito fidedigna como era essa situação. Ou seja, a gente percebe a função histórica, sociocultural histórica também, que esse cordel tem para a literatura brasileira, no geral. Inclusive, há estudos que coloquei até nas referências, um estudo que fala sobre uma análise ecocrítica dessa literatura de cordel, que vai retratar vai prover uma análise mais crítica no sentido da ecologia, ou seja, retratando como o ambiente ele é mostrado, ele é detalhado dentro do poema, ou seja, como eles retratam a terra do sertão, se é com palavras negativas, positivas, como isso influencia a nossa percepção ecológica sobre essa região. Então, tem vários estudos também abordando sobre como esse poema ele é importante para a nossa cultura e literatura nacional. Pode passar. Agora, trazendo algumas análises críticas sobre o próprio Patativa da Seré e esse poema, a gente tem uma fala do Manuel Diegues, que ele fala: divide os folhetos de acontecidos em manifestações de natureza física, fatos de repercussão social, cidade, vida urbana e elemento humano. As manifestações de natureza física são principalmente referentes às secas e às enchentes.
são temas frequentes no imaginário do homem do sertão. Tais folhetos apresentam aspectos trágicos desses ocorridos. São esses fenômenos naturais que expulsam os sertanejos de suas terras e os levam a buscar uma vida melhor nas cidades. Exemplos de relatos como este encontramos na Triste Partida de Patativa da Saré. Então, Manuel Jags ele vai tentar trazer mais de forma clara que a importância desse poema do Patativa da Saré, ou seja, a função que esse cordel Triste Partida ele tem nessa representação da realidade do povo brasileiro, especificamente o povo nordestino. Pode passar. Trazendo uma fala já de Fonseca, que é uma mulher que se formou em jornalismo, ela foi tirada do trabalho de conclusão de curso dela, que ela também trabalha essa questão junto do jornalismo com o cordel. Ela fala que a crônica e a poesia, por serem manifestações literárias, conseguem sobreviver e permanecer. E é o caso de crônicas dos já citados Rubem Braga, João do Rio, e o caso de folhetos de Leandro Gomes de Barros e da poesia do Patativa da Saré, que é o autor que a gente está tratando aqui agora, que a gente tem essa questão da perpetuação da literatura, como a gente também tem vários cânones da literatura, que a gente traz do realismo, do romantismo, para a literatura atual, ou seja, para estudos atuais, a gente também tem que ter esse dever de trabalhar a literatura de cordel também dessa mesma forma, a partir do momento em que ela também tem esse caráter atemporal. Ou seja, ela traz as dificuldades, ela traz essa perpetuação do caráter histórico da obra, da situação brasileira. Então, tudo isso ela é tão importante, né? A literatura de cordel é tão importante quanto qualquer outra literatura nacional que foi produzida aqui. Outra fala de Fonseca é que a saga muito semelhante dos Retirantes foi registrada por estudiosos e pesquisadores das ciências sociais aplicadas, mas foi registrada também pelos poetas populares que testemunharam a partida de muitas famílias, buscando fugir das dificuldades locais, como conta Patativa da Saré em Triste Partida. Então aqui a Fonseca, como ela já trabalha essa questão do jornalismo, ela vai tentar trazer um contraponto sobre essa questão de que os poetas locais, populares, aquelas pessoas que cantavam na rua, as repentes, elas também têm um caráter de jornalismo, no sentido de que elas denotavam a sociedade brasileira de forma crítica, social e política também. Então, ela vai trazer a importância em seus trabalhos justamente sobre essa questão da função do poeta popular. Não é só criar um poema bonito, estruturado, métrico, é representar a sociedade, o que está sendo mostrado ali. E aí ela vai denotar esse poder da literatura de cordel também, e a sua importância também nessa denotação da realidade, né? Nessa representação da realidade nordestina. Aqui eu trouxe um vídeo também, a gente escolheu esse vídeo do Instagram porque antes não dá play ainda. A gente tem... Eu pensei em várias formas, nós pensamos em trazer questões culturais, como, por exemplo, mídias, no sentido de que, como era mesmo, como a gente tem um dos filmes retratados, obras como Vidas Secas, do Graciliano Ramos, obras audiovisuais, porém a gente sabe que isso também foi retratado de forma antiga, mas é importante a gente denotar que isso também é uma realidade que ainda perpetua o cenário brasileiro, o cenário nordestino. E esse vídeo foi tirado que eu coloquei aí do Instagram, foi tirado de uma ONG, de uma organização que ela tenta organizar doações, caridade, apoio a essas populações no interior do Ceará, do Nordeste e no Sertão, que se localizam nessa situação de miséria. Pode dar play. Que cruza o estado inteiro, você tem pessoas ainda vivendo em casa de taipa. Pode finalizar. Para quem não conhece, casa de taipa é basicamente essa estrutura da casa feita de barro e madeira. E não só isso, qualidade da água, Está reproduzindo. fome, isso é uma realidade que para eles faz parte do dia a dia. Esse dia a dia deles é você, a sol a pino, tem que buscar uma água que não tem qualidade nenhuma, que serve para beber, ou é abastecida quando tem, e pior, essa é a qualidade do barreiro. E ali eles pegam para fazer água de uso, tomar banho, dar banho nas crianças, lavar roupa. Essa é a realidade que muita gente vive como normal, mas é revoltante
você saber que pessoas vivem nessa situação. Então, pessoal, como a gente pôde perceber, esse vídeo aí, ele vai retratar justamente a questão atual, que a gente vê muito essa questão da seca, e essa retirada das pessoas do sertão para outras terras, muito olhando com esse olhar muito passageiro, né? Muito questão do passado mesmo. Mas a gente percebe que com esse vídeo que é uma situação ainda muito atual, muito presente, e que ela não deixa de ser retratada nessa obra do Patativa da Saré, que ela também está inclusa nisso, mesmo ele não sendo uma coisa à frente do seu tempo. Pode passar. Aqui temos algumas referências de estudos que a gente tirou, tanto sobre o cordel quanto sobre o próprio Patativa da Saré, e da literatura de cordel no geral. E essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado, pessoal.